Oi pessoal, voltamos para o acabamento linear do nosso desenho. Vejam que eu estou aproveitando o nosso recurso eletrônico, né? Estou deixando a camada onde eu fiz o esboço um pouco mais leve, para que ele não interfira muito no desenho final. No caso do desenho manual, né, você poderia usar borracha para apagar um pouco do seu desenho. Uma borracha de goma é bem adequada para isso, uma borracha também conhecida como borracha flexível, que ela vai manter as suas linhas, mas vai deixar o traço mais esmaecido. E então, em cima desse esboço, você pode agora proceder ao acabamento linear. Vejam, na maioria dos casos, você vai somente cobrir o que já está desenhado, mas o mais importante é que agora você vai começar a acrescentar detalhes, como por exemplo, vocês estão vendo aí essas linhas duplas, né, que estão sendo colocadas do lado direito, né, desses elementos que estão em alto relevo, para dar sensação de volume. As cornichas, né, esses frisos que vocês estão vendo aí que tem um acabamento bastante complexo, você vai ter que adotar uma postura um pouco bem livre com relação a eles, né? Porque seria loucura você querer desenhar detalhadamente cada frisozinho desse, com todas as linhas, né, que apareceriam na sua perspectiva. Então, a dica é ver aproximadamente quantas linhas, quantas horizontais você percebe e tentar reproduzir essa quantidade de horizontais no seu desenho, de forma bastante espontânea. E sempre lembrando de manter a volumetria do objeto. Vejam que, por exemplo, né, esse friso mais superior ele é mais sacado para frente, e aí sucessivamente ele vai se aproximando do plano principal do edifício. Então, dessa forma, você tem que hierarquizar os elementos e ir desenhando, e também de acordo com a perspectiva, né, que você escolheu. Nosso ponto de fuga ficou para o lado direito. Você vai ter que passar a sensação de volumetria. Aqui do lado você vai proceder da mesma forma. E aí você pode ficar cada vez mais livre. Vejam, por exemplo, eu estou fazendo várias linhas horizontais, tentando reproduzir, né, a sensação textural que eu tenho ali com aqueles elementos verticais. E é sempre importante que você deixe em mente que o cérebro, o que nós percebemos, né, é diferente do que o cérebro humano sabe que existe. Então, o cérebro humano, do lado esquerdo, o cérebro sabe que existem vários frisos, vários elementos volumétricos. Mas o que o nosso olho enxerga, que nós percebemos realmente, né, é uma sucessão de linhas horizontais. Então vejam que ali, também obedecido, né, as sensações de perspectiva, você vai bastar desenhar algumas linhas horizontais paralelas umas às outras. Esses elementos que vocês estão vendo aí sendo desenhados também é a mesma coisa. A partir das linhas, né, bastante anguladas que foram desenhadas antes, eu agora arredondei esses elementos, deixei-os bastante arqueados e acrescentei algumas linhas duplas para também dar a sensação de volume, de alto relevo. E pronto, e fiz um esboço, né, baseado nos elementos que eu estou enxergando lá. Não precisa ficar idêntico, bastando que você passe a sensação e o seu desenho fique convincente. Uma boa parte, né, do nosso desenho você vai precisar somente cobrir, como por exemplo aí as portas, né, que já estão desenhadas de maneira bastante convincente. A minha opção pelo traço mais solto, né, tremido, é uma opção gráfica, né, de um acabamento um pouco mais artístico. Você pode também optar por fazer isso aí com instrumentos, ou pode optar por fazer um traço um pouco mais rígido, embora eu recomende que você sempre experimente um traço mais solto. O seu desenho vai ganhar mais qualidade artística, mais espontaneidade. Vejam aí agora no detalhe a linhazinha dupla, né, que consegue passar a sensação que esse elemento aí que circunda a porta está em alto relevo. Todos esses elementos pequenos são feitos na intuição, né, no olho mesmo, claro que tentando ao máximo manter as proporções. Mais um friso, muito parecido com o friso, a cornija superior, parecido em termos de técnica, né? Você vai mais uma vez ver a quantidade de elementos horizontais. Observe, por exemplo, que essa parte mais à esquerda dele, né, não pode ficar no mesmo plano de alinhamento dessa linha vertical, senão você perde a sensação de volume, você perde a sensação de perspectiva. Então você vai sempre ficar atento a esse tipo de coisa.
Na sacada, mais ainda você tem que jogar com a percepção visual que está sempre, né, brigando, digamos assim, em conflito com a percepção do cérebro, né? O lado esquerdo do cérebro, desculpa, o nosso lado esquerdo sabe que existem vários elementos detalhados lá nessa sacada, esse gradil, mas o que nós percebemos, né, o lado direito do cérebro percebe não é exatamente isso. Nós percebemos uma série de grafismos, né, e aí cabe ao desenhista tentar decodificar da melhor forma possível esses grafismos para que quando você apresente o seu desenho, ele se mostre de forma convincente. Então vejam que eu simplifiquei, né, geometricamente os elementos que existem no gradil, e agora eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma sequência de pequenos arcos, né, observe existe uma subdivisão, né, na horizontal, que marca, né, o alinhamento desses elementos, tá? E vejam que agora, depois de ter avaliado os elementos do gradil, vejam, são elementos angulados agora, como se fosse um V de cabeça para baixo, e um pontinho embaixo, muito rápido de ser feito, muito prático. Embaixo você vai ver mais uma sequência de arcos, parecidos com os de cima. Percebam que eu não estou preocupado se eles estão idênticos. E agora elementos que parecem a letra M, também com alguns pontinhos, né? Esses pontinhos vão passar a sensação de que existem, né, que o elemento é mais complexo. E na faixa do meio, vocês vão perceber, né, o elemento simplificado nada mais é do que isso daí, né? O Sketchbook Pro é bom nesse sentido de mostrar o desenho feito de perto, mostrar o segredo, né, da simplificação, da abstração, da estilização do desenho. São desenhos bastante simples. E aí, quando você vê de longe, né, que é o objetivo, quando você vai ver esse desenho na distância que ele deve ser visto, você vai ter a sensação do gradil, olha só. Aqui o procedimento é parecido com o que foi feito lá em cima, na cornisa superior, sempre lembrando, principalmente aí no cantinho, na lateral, que essas linhas, né, tem que se dirigir para o ponto de fuga e tem que passar a sensação volumétrica. Tá? Eu gosto de reforçar alguns traços, deixar um traço um pouco mais grosso que o outro, mas isso é uma opção gráfica. Mais alguns frisos, várias linhas horizontais, proporcionais ao que você está vendo lá. Aqui também esses elementos, né, que na foto tem essa cor vinho, eles estão mais para frente, né, do que os frisos da porta, que por sua vez estão mais para frente, né, que o plano principal da casa. Então você tem que explorar aí as linhas duplas para passar essa sensação, tá? Realmente chegou num ponto aqui que o desenho está praticamente sofrendo só um acabamento aí de linha, sem acrescentar mais nenhum detalhe. Os elementos já estavam desenhados, tá? Aqui eu cometi mais um erro também, confiando na minha memória. Dividi as duas portas inferiores, dividi aí em duas folhas, que não acontece na foto. Se observar, não acontece isso. Depois vai ser feita a correção, tá? Mais uma vez eu adotei o que foi feito em cima e adotei embaixo, deixando de olhar para a foto. Isso é um erro, né? Isso é uma coisa que você não deve fazer. Sempre deve conferir o seu desenho com a foto. Aqui também é uma opção minha, né? Você deve ver que eu deixo uma janela inacabada, deixo lá no lado direito, né? No edifício do lado direito eu estou deixando ali, né, também os elementos inacabados, para o desenho ir começando a tomar a sua forma, a sua composição. Esses elementos brancos aí, né, que fazem esse mosaico, também podem ser feitos de maneira bem espontânea, aleatória. Tente, ao máximo que você puder, reproduzir ali as curvas, pelo menos no mínimo, a proporção delas tem que estar mais ou menos batendo. A escala humana é importante, é bom que você desenhe uma pessoa estilizada, obviamente, para que você possa ter a noção da escala. Bom, veja que já foi corrigido, né, o defeito das portas inferiores. Esse frisado também você faz com a linha mais fina, um lápis HB ou então uma lapiseira 03. E aí aquele telhado que eu já tinha comentado, né, um telhado que na verdade nós não estamos enxergando, estamos só supondo que ele existe.
mas ele é importante na composição final da nossa cena. Bom, aqui você também vê essa grama, né? Você pode usar essa representação aí de vegetação. Vejam que algumas coisas da foto, né? Optei por omitir. Tem um cano ali, né? De escoamento de águas pluviais no meio da cornija. Eu resolvi não desenhar esse cano. Também resolvi não desenhar essa pequena planta que está nascendo aí na porta superior direita, né? Não achei que fosse interessante aí para a composição final do nosso desenho. Como eu tinha comentado antes, eu gosto de reforçar algumas linhas, né? Dar um toquezinho em algumas linhas, botar um pouco mais de peso em algumas linhas. Isso ajuda a melhorar graficamente o resultado, a destacar alguns elementos, mas isso é uma opção minha. Isso aqui eu realmente vou deixar vocês bastante à vontade para fazerem ou não esse acabamento final linear. Como o objetivo desse vídeo era mostrar um acabamento linear, então eu estou partindo do princípio que o nosso desenho seria finalizado só com linhas. Então nesse caso, né, essa linha um pouco mais destacada em alguns elementos é importante. Esses pontinhos, né, eles acabam dando uma textura nas paredes, como acontece aí, né, a parede é bastante craquelenta, está bastante velha já, e aí o seu desenho ficaria finalizado com linhas. No próximo vídeo, nós trabalharemos a parte de cores, usando também o programa Sketchbook Pro da Autodesk.